Bom dia, pessoas. Tudo bem com vocês? Eu... Bom, acho que agora vocês vão me ouvir. Bom dia, pessoas. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vocês ouvirem aí barulho de obras, não se preocupem e desculpem aí a gestão de psicologia, ó, vi vocês entrando aqui. A gestão de Goiânia. Goiânia é basicamente um canteiro de obras nesse momento. Então tem obra acontecendo na cidade inteira. Então a gente vai ouvir aí um ruído no final, mas tá tudo certo, a gente consegue superar. Isso que eu fiz aqui eu não faço a menor ideia como é que eu fiz. Será que foi alguma coisa de comemoração? Às vezes sim, mas eu não faço a menor ideia de como é que isso apareceu aí. Mas vamos lá, sem muitas delongas. Como eu mencionei ontem, comecei aí uma saga de lives que é uma preparação para um evento que vai acontecer no dia 15, próximo. Se vocês tiverem interesse, né, em acompanhar as lives, receber informações, também receber informações desse evento, tem um link na minha bio que você pode entrar, pode se inscrever para poder receber aí essas informações, ok? Então essa live é uma live onde a gente vai conversar a respeito dos princípios da terapia cognitivo-comportamental, né, ou dos fundamentos da terapia cognitivo-comportamental. Ontem nós estivemos juntos na hora do almoço, hoje nós estamos juntos na hora do café da manhã. Então se tiver com seu cafezinho aí, com alguma coisa, me acompanhe. Sem mais delongas, como eu mencionei também ontem, a intenção é que a gente fique aqui por meia hora e consiga explorar e estudar pontos relevantes da terapia cognitivo-comportamental. Então, o primeiro fundamento importante da terapia cognitivo-comportamental se entrelaça e complementa o que a gente conversou ontem na live. A terapia cognitivo-comportamental, ela está alicerçada, né? Ela está baseada em um processo contínuo de desenvolvimento de conceitualização cognitiva. Então, dentro do processo de tratamento e de trabalho da terapia cognitivo-comportamental, existe um desenvolvimento contínuo de conceitualização cognitiva. Esse desenvolvimento contínuo ele é realizado desde o primeiro dia do nosso trabalho na clínica com aquele paciente até o último dia na clínica de trabalho com aquele paciente. Então, durante todo o processo é feito esse movimento de avaliação, de verificação, de levantamento de pontos para que a gente saiba o que a gente está fazendo, onde é que a gente vai chegar, né, ou onde é que a gente quer chegar e se nós estamos tendo, de fato, resultados dentro daquele processo. Se você quer saber mais, né, a respeito de conceitualização cognitiva, a live de ontem foi sobre isso. E como eu disse, é uma live pequenininha, 30 minutos, dá para você assistir aí durante o seu dia. Inclusive pensei que pode ser um conteúdo que vá para o Spotify, para que as pessoas possam ouvir, né, enquanto estão fazendo alguma coisa sem ter que assistir aqui. Bom, dito isso, vamos para o segundo ponto, o segundo fundamento extremamente importante da TCC. Requer uma aliança terapêutica sólida. Esse ponto ele é um ponto importante porque aí, não sei se vocês já ouviram, mas não é incomum a gente ouvir por aí pessoas falando que a terapia cognitivo-comportamental é uma terapia fria, né? Uma terapia que não zela pela relação terapêutica e afins. Inclusive, eu tenho uma história interessante sobre isso, uma história de consultório.
teve um agendamento novo, né, no consultório para fazer o atendimento. E quando essa pessoa chegou lá, né, a gente conversou, normal, fiz a avaliação, conduzi essa sessão a maneira correta, como deveria ser conduzida. E no final, né, perguntei para essa pessoa o que ela tinha achado, o que ela pensava dos próximos passos desse processo terapêutico. E aí ela me respondeu o seguinte, ela me disse que ela tinha marcado comigo, mas ela estava procurando análise, né? Ela estava procurando uma terapeuta que trabalhasse com psicanálise. E ela não verificou isso, e por isso ela não iria continuar, mas ela achou interessante aquela experiência, porque ela conseguiu tirar essa visão que ela tinha, que outras pessoas tinham passado para ela, de que a terapia cognitivo-comportamental era fria, que a terapia cognitivo-comportamental não cuidava e não pensava nesse processo aí do cuidado com a relação terapêutica, né? Então, esse ponto é um ponto muito importante, é um fundamento da TCC, o cuidado para que a gente tenha uma relação terapêutica sólida. Olha só, a Marta mencionou aqui, já passou por algo parecido, então não é incomum, né? Nós já partilhamos aí dessa experiência. Eu achei isso muito legal, porque mesmo que ela não continuasse, até porque ela estava procurando outra coisa e tudo bem, eu consegui, nesse primeiro momento, mostrar para ela que essa máxima, esse pensamento automático, não é verdadeiro, que a TCC se preocupa sim com a relação terapêutica. A terapia cognitivo-comportamental é fundamentada numa boa relação terapêutica. Até porque faz muito sentido a gente pensar o seguinte, se nós não temos uma boa relação terapêutica, isso vai contribuir para que exista uma baixa adesão ao tratamento. Ninguém faz um bom processo terapêutico se não confia no terapeuta, né? Se você não confia no seu terapeuta, na sua terapeuta, se você não se sente confortável nessa relação, se não é uma boa relação, não vai funcionar. A pessoa ela não vai topar as atividades que a gente propõe mensalmente não, né? Semanalmente, entre as sessões. Essa pessoa ela não vai topar fazer processos de exposição, quando for o caso. Ela não vai topar, né, colocar no dia a dia aquelas intervenções que a gente pensar, o que a gente estabelecer para ela, porque não vai fazer sentido. Então, obviamente, dentro do processo terapêutico da TCC, a aliança terapêutica ela é extremamente importante. Não é que ela só é importante, né? Ela é extremamente importante para que essa pessoa consiga ter bons resultados dentro do processo. Então, é importante que a gente tenha um cuidado de estar aí dentro desse processo, cuidando da relação terapêutica. Terceiro fundamento importante, a TCC monitora continuamente o progresso do paciente. Então, um ponto importante, né, desse aspecto que diferencia a TCC de algumas outras abordagens. A gente trabalha com objetivos, né? Esse aspecto de objetivos é no sentido de onde é que eu quero chegar, né? Dentro desse processo terapêutico. Eu estou ajudando o meu paciente e a gente quer chegar em algum lugar. E como é que eu sei se eu estou chegando naquele lugar que eu quero chegar? A resposta é muito simples. Eu sei que eu estou chegando em algum lugar quando eu verifico. Então, dentro da TCC, nós vamos monitorar o tempo inteiro esse progresso. Esse progresso pode ser monitorado através de aplicação de instrumentos, esse progresso pode ser feito e acompanhado a partir de aplicativos, mas esse progresso ele pode ser facilmente acompanhado dentro do consultório, né? Então, se a gente pensa
Peso. É um problema que todo mundo luta aí, né? Ou para perder peso ou para ganhar peso. No fim das contas, a gente acaba estando sempre insatisfeito com isso. Não que seja uma coisa boa, tá? É só uma verificação. Mas e aí? Se você decide que você vai perder peso, né? Você decide que você vai perder 5 quilos. Como é que você sabe que você está perdendo 5 quilos? Como é que você sabe que a sua estratégia está funcionando? Como é que você sabe que de fato está funcionando? A gente pesa, né? E não só, o pesar é o mais básico, né? Mas se você estiver em um acompanhamento nutricional, você vai fazer verificação de medidas, você vai fazer uma série de outras coisas para verificar se você está de fato emagrecendo. Aqui na TCC, a gente vai fazer coisas parecidas. Então, se a pessoa chegou para mim no consultório com ataques de pânico recorrentes, ela está ela está sentindo ataques de pânico todos os dias. Ela chega lá para você. Vamos supor que é isso. Todos os dias ela experimenta um ataque de pânico. Como é que o nosso objetivo geral, né, vai ser diminuir esses ataques de pânico? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou acompanhar se está funcionando? Eu vou verificar. Jéssica, quando você chegou, há 3 semanas atrás, você estava tendo ataques de pânico todos os dias. Essa última semana, quantos ataques de pânico você teve? Eu tive 6. Se a pessoa estava tendo ataque de pânico 7 vezes na semana e ela teve 6 nessa semana, isso é um progresso. E eu vou acompanhando semanalmente como é que as coisas estão evoluindo. Então, um princípio importante da TCC é acompanhar a evolução das coisas, como é que isso está funcionando semanalmente na vida do nosso paciente. 4, ponto muito importante, né? À medida que a gente vai passando aí, eu vou falando que é um ponto importante, mas de fato são pontos importantes, né? Tanto é que são pontos fundamentais da terapia cognitivo-comportamental. A TCC, ela é culturalmente adaptada ao nosso paciente. Ela precisa ser. Eu acho que, inclusive, esse ponto ele foi adicionado, né, pela Judite, quando ela levantou os pontos fundamentais da TCC, até por uma crítica ou até por uma dificuldade dos terapeutas em se organizarem frente a isso. Aqui atrás tem alguns livros, né? Tem alguns manuais aqui, que vocês provavelmente também já tiveram contato. Quando você pega o manual da TCC e você lê um caso, você vê assim, nossa, que negócio maravilhoso, né? Tenho 10 sessões, em 10 sessões eu consigo fazer isso aqui, em 10 sessões o paciente responde e afins. Existem alguns pontos que a gente precisa analisar. Primeiro ponto é que é um material editado, né? Eu posso escrever e roteirizar da maneira como eu achar mais pertinente. Mas o outro ponto que a gente não pode esquecer é que a TCC ela nasceu em um berço americano. E o funcionamento dessas pessoas, né, o Aaron e afins, e dessas pessoas que estudaram e desenvolveram a TCC, é um pensamento que não é brasileiro, né? É um pensamento que ele é mais pragmático, ele é um pensamento que ele é mais estruturado. Mas em que sentido? Isso não é uma crítica, essa é uma avaliação de diferentes culturas. Então são pessoas que procuram terapias para intervenções que são pontuais, são pessoas que recebem alta num processo muito mais rápido, né? Eu fui lá para resolver o meu medo de dirigir, eu resolvi o meu medo de dirigir, tchau, é só isso. Quero um processo que ele seja rápido, que ele seja interventivo e que eu consiga resolver o meu problema. Diferente de nós brasileiros, né? A maneira como a gente consome psicoterapia no Brasil é diferente, né? As pessoas tendem a ficar mais tempo na psicoterapia, né? As pessoas aqui, por exemplo, a gente costuma, que é um outro ponto que a gente vai chegar lá, odiar tarefa de casa, que é um dos pontos da terapia cognitivo-comportamental, né? Então é importante que a gente consiga adaptar, obviamente, dentro da estrutura básica ainda, mas é importante que a gente consiga estruturar a terapia cognitivo-comportamental para dentro da nossa realidade, para dentro do nosso contexto, para dentro da nossa cultura,
como é que funciona o brasileiro, né? E também como é que funciona as pessoas dentro de outros espaços, né? De culturas mais específicas, né? Dentro de religiões e afins. Essa adaptação, ela é uma adaptação importante. E quando a gente falar de tarefa de casa, eu vou dar um exemplo mais específico a respeito aí dessa adaptação. 5. A TCC enfatiza o positivo. Mas uma coisa importante, gente, aqui, não caiam no erro. O positivo aqui não é o positivo do pensamento positivo. Pelo amor de Deus, não vai para isso, né? Ah, você não pode pensar assim, você tem que pensar positivamente. Não é isso. O foco aqui é se voltar a conseguir verificar, né, e também trabalhar aspectos que já são positivos do funcionamento do nosso paciente, do nosso cliente. Já focar naquilo que funciona bem. Aqui até pegando um pouco a visão da psicologia positiva, que vai para esse aspecto de não focar só nas dificuldades ou não focar só nas psicopatologias, mas também focar naquilo que já é um bom funcionamento, aquilo que meu cliente já tem de bom, e aquilo vai contribuir não só para que eu consiga potencializar aquilo que já é positivo, mas utilizando daquele recurso específico, daquele funcionamento positivo do meu paciente, eu consigo fazer com que isso tenha boa repercussão naquele ponto que eu estou trabalhando especificamente como item de melhora, certo? Vamos lá para o ponto 6. A TCC enfatiza a colaboração e a participação ativa. Isso é uma coisa que a gente já conhece muito bem, né? Dentro do processo terapêutico, tanto o terapeuta quanto o cliente possuem um movimento ativo dentro do processo. Eu, Jéssica, terapeuta, sou uma pessoa que vai trabalhar, né? Que é uma pessoa falante, mas nesse sentido de... até um outro exemplo da clínica. Não sei se vocês já passaram por isso, mas tende a acontecer quando a gente recebe na clínica uma pessoa que veio de uma outra abordagem, na psicanálise, por exemplo. Que estão acostumados a ter um terapeuta que tenha um movimento menor ou uma atividade menos intensa dentro do processo. Eu tive como experiência isso, né? Uma pessoa que veio de análise e durante algumas primeiras sessões, umas 4 sessões, existiu uma dificuldade e foi um trabalho, assim, né? O foco inicial foi trazer essa pessoa para os moldes da terapia cognitivo-comportamental. Em que sentido? Em que ela conseguisse entender que eu também tinha uma posição ativa, né? Então, a gente conversa, a gente pontua, a gente direciona, e não só ela queria passar os 50 minutos conversando. Para além disso também, né? O movimento de fazer com que o cliente entenda que para que haja melhora dentro do processo, é importante a visão de que nós dois estamos engajados no processo de buscar soluções para melhora. Não sou eu, Jéssica, que estou trabalhando de maneira a buscar soluções sozinha. Assim como não é o meu cliente que está trabalhando de maneira sozinho a buscar soluções. Somos dois. Eu tendo a dizer que eu sou especialista em psicologia, sou especialista em saúde mental, em terapia cognitivo-comportamental. O meu cliente, ele é especialista na vida dele. Então, é importante que nós dois caminhemos juntos no movimento ativo para que a gente consiga trazer resultados. Porque eu sozinha, com a minha teoria, sem a vida do meu cliente, né, sem a especialidade dele, que é a vida dele,
a gente não vai chegar absolutamente em lugar nenhum. 7. A TCC é aspiracional, baseada em valores e orientada para objetivos. O que isso quer dizer? Primeiro, esse aspecto, né, que a gente se move dentro da TCC a trabalhar com objetivos. Onde é que a gente quer chegar? Nem sempre esses objetivos eles são claros, eles são bem definidos inicialmente dentro de um processo. Mas à medida que a gente vai caminhando, a gente vai esclarecendo esses pontos para que a gente consiga chegar, né, e também observar se nós estamos chegando lá. Outro ponto importante é sempre verificar, conseguir identificar, né, e conseguir deixar isso claro tanto para o terapeuta quanto para o paciente, quais são as aspirações, né, quais são os valores desse nosso paciente. Porque vamos pensar o seguinte, uma pessoa que ela tem como valor para ela família, uma família estruturada, ela tem aí para ela que é muito importante ter esse fundamento, ser estruturado, ter uma vida muito solidificada. Mas aí ela está se movimentando de maneira a ganhar muito dinheiro para poder passar 2 anos viajando o mundo. Claro que é um exemplo muito besta, né? Muito pequeno, mas para a gente conseguir perceber que é incompatível. Como, por exemplo, o inverso. Eu tenho como valor para mim, como objetivo, ter uma agenda tranquila, uma agenda muito flexível, uma agenda que me permita, né, fazer os meus horários e não ficar preso a compromissos. Eu quero conseguir ter com que minha vida funcione de maneira muito tranquila. Mas aí eu estou me movimentando a fazer concurso público. Percebe que não faz sentido, né? Uma coisa não está alinhada à outra. Então é importante que a gente consiga identificar o que é importante para esse meu cliente, quais são os valores dele, para que a gente também consiga alinhar isso com os objetivos. Porque vale pensar, nem sempre quando eu tenho um objetivo, esse objetivo está alinhado com aquilo que é importante para mim, para aquilo que eu considero inegociável. E nesse processo eu posso estar em sofrimento justamente por não entender que essas coisas são coisas incompatíveis. 8. A TCC enfatiza inicialmente o presente. Falamos disso ontem também na nossa live, né? Quando o cliente chega para a gente, nós trabalhamos com o presente, entendendo que o problema, a angústia, aquilo que está sendo ruim, está enfatizado aqui no agora. Então, os pensamentos automáticos que estão em funcionamento, todas as demandas envolvidas estão no presente. Então, no início do processo, a gente trabalha com o presente. Quando é que a gente volta? A gente volta no passado, quando o paciente faz muita questão, para que a gente consiga preservar a relação terapêutica, e em um processo intermediário da psicoterapia. Porque é nesse momento em que a gente vai criar estratégias para lidar com possíveis recaídas, quando a gente vai identificar de uma maneira mais específica as crenças centrais, crenças intermediárias e questões nesse sentido. 9. A TCC ela é educativa. Eu costumo dizer que quem trabalha com a TCC tem sempre um pezinho aí no professorado, né? Porque dentro da TCC a gente trabalha para tornar o processo educativo. Então, nesse sentido de nós estamos o tempo inteiro ensinando coisas para o nosso paciente. Então, a gente faz psicoeducação o tempo inteiro, né? A gente ensina do processo, a gente ensina das conceitualizações cognitivas, a gente ensina de medicação, a gente ensina de tudo. Então, quem trabalha com terapia cognitivo-comportamental trabalha de maneira a fazer com que o processo de terapia seja compreensível para aquele paciente, ou para todos os pacientes, né? A TCC é atenta ao tempo de tratamento.
Nós não queremos que o nosso paciente passe a vida inteira com a gente no consultório. A gente quer trabalhar para que esse paciente seja autônomo, que ele consiga gerenciar a vida dele sem a gente. Ah, Jéssica, então quer dizer que quando o meu paciente atingir o objetivo dele, eu vou expulsar ele da terapia. Não. Junta com outros processos. Lembra que a terapia cognitiva é colaborativa. Então, Joãozinho, a gente atingiu aqueles objetivos que você tinha para o processo terapêutico. O que você quer fazer agora? Né? Quer começar o processo de alta? Da gente começar a espaçar e a gente se encontrar com menos frequência? Existem outros pontos que você gostaria de trabalhar para além desses? Né? A gente, em colaboração, decide quais são os próximos rumos do processo terapêutico. Mas a ideia não é que o nosso cliente fique com a gente a vida inteira. As sessões de TCC são estruturadas. Então, até a gente pode fazer uma aula sobre isso, né? Sobre a estrutura das sessões da TCC. Mas nós temos uma estrutura. Nós temos um início, um meio e um fim dessa sessão, o que inclusive contribui para que a gente consiga ter uma clareza maior desse processo, né, do que está acontecendo e também um controle maior da nossa sessão. Então aquele terapeuta que ele tem dificuldade de encerrar a sessão dentro do horário específico, é muito provável que ele tenha aí uma dificuldade em estruturação de sessão. Porque, vamos pensar, no final da sessão é o momento em que a gente solicita feedback para o nosso paciente, de como é que foi aquela sessão, de como é que ele absorveu aquilo que foi trabalhado, né? E isso, quando a gente faz de uma maneira estruturada, contribui para que esse paciente entenda, estamos caminhando para o fim. Isso também facilita com que a gente termine a nossa sessão no horário combinado. Por último, e não menos importante, a terapia cognitivo-comportamental utiliza a descoberta guiada e ensina os pacientes a responderem os seus pensamentos disfuncionais. Não é o último, gente. Desculpa, tem mais um. Mas, então vamos lá. A terapia cognitivo-comportamental, vocês percebem que isso vai juntando tudo, né? Vai juntando a questão colaborativa, o ensino e o movimento para que esse paciente seja autônomo e somado a isso, obviamente, a gente ensina para o paciente como é que ele pode lidar com seus pensamentos disfuncionais através do questionamento socrático. E através do questionamento socrático, nós utilizamos o questionamento socrático o tempo inteiro dentro do processo. E, para além disso, a gente também utiliza ensinando para o paciente quais são os mecanismos e quais são as maneiras para que ele consiga lidar com esses pensamentos automáticos, com essas crenças disfuncionais. Agora sim, por último e não menos importante dos fundamentos da TCC, plano de ação. Curioso caso aqui para vocês. Curioso não, né? É só uma atualização. Antigamente a gente utilizava como nomenclatura tarefa de casa na literatura, mas foi mudado na literatura para plano de ação. Por quê? Pelos efeitos que a palavra tarefa de casa surtia nos clientes e também como é que surtia, como é que isso influenciava os terapeutas. Especificamente, a gente volta para a questão da cultura, né? Especificamente, brasileiro odeia tarefa de casa. Qualquer de nós, na posição de alunos, quando alguém fala, você vai fazer isso durante a semana, você tem que entregar isso na próxima aula, é uma coisa que a gente odeia, né? A gente não gosta de jeito nenhum. Então isso surtiu um efeito ruim. Então hoje a gente utiliza plano de ação. E por que a gente utiliza plano de ação dentro de fundamento da TCC? Para contribuir que aquilo que é trabalhado em 50 minutos de sessão
seja expandido para a semana e para a vida daquele paciente. Se ele ele só tem contato com essas demandas de terapia dentro da sessão, pensa comigo, é uma vez na semana durante 50 minutos. A chance disso ter efeito ou disso demorar a fazer efeito é grande. Mas se a gente consegue aplicar isso na semana do nosso cliente, isso fica muito mais fácil, certo? Então hoje, gente, aí nesse nosso momento aqui, a ideia era trazer esses 13 fundamentos da terapia cognitivo-comportamental para que a gente tivesse esse contato. E a gente pode utilizar, né, nos nossos próximos encontros, falando especificamente a respeito de cada um desses pontos para esclarecer como é que eu posso de fato aplicar isso dentro da clínica. Lembrando que essas lives fazem parte aí de um aquecimento, de uma sequência de lives para um evento legal que vai acontecer no dia 15, que é o Destrava Psi. Se você quer participar, é um evento gratuito. Se você quer participar, quer acompanhar as lives, receber mais conteúdo, é só entrar no link da minha bio, tá escrito lá Destrava Psi, só fazer a sua inscrição que você vai receber todas as informações, ok? Então, espero que vocês tenham gostado desse nosso encontro. A gente se vê aqui amanhã, novamente. Eu posto breve qual é o nosso tema e qual é o nosso horário de amanhã, mas provavelmente voltaremos ao nosso horário do almoço para que vocês possam aí almoçar comigo, né? Enquanto eu falo, vocês almoçam e a gente conversa, tá bom? Então eu espero vocês amanhã. Quiserem deixar sugestão de lives também, de temas, ótimo, tá, gente? Um abraço, um beijo, bom dia de trabalho para vocês e até mais. Tchau, tchau.